Tá na hora de parar de se escorar tanto no Abel. Olha, muita notícia do mercado da bola indo e vindo, pra lá e pra cá, todos os dias estourando aí. Cada hora você vê um vídeo novo no YouTube falando sobre o Palmeiras está contratando fulano, Beltrano. Novidade, bomba, alerta, saiu agora, só falta assinar e por aí vai, né? Então vamos trazer aqui uma real necessidade do Palmeiras, que talvez, no meio de tantas notícias, pouca gente tem falado sobre isso. Eu tenho sido um dos que tem falado sobre isso aqui, tá? E outra pessoa também, influente aí na imprensa, que é o narrador Jorge Igor, narrador da TNT Sports. Ele comentou isso, que eu já venho falando aqui. Vamos ver o que o Jorge Igor falou. E na sequência também, mais comentaristas aí, colocando aí os pingos nos is, os pintos nos is, a respeito das últimas contratações. Olha, das contratações que podem ser feitas no Verdão, que já contratou o Facundo Torres. Contratou e anunciou. Vamos ver o que o Jorge Igor fala. Será que o Palmeiras está indo por um bom caminho? Tá tudo certo? Esses nomes que estão sendo ditos? É isso aí mesmo? Não falta nada? Olha o que o Jorge Igor tem a dizer. O Palmeiras está talvez trazendo o Andréas Pereira. Eu acho que é uma contratação extraordinária. São nomes para realmente mudar patamar. Agora, ainda precisa de mais. O Abel precisa ter um camisa 9 finalmente, um 9 brabo, um 9 que resolva, um 9 de 30 gols por temporada. O Palmeiras precisa desse cara. Eu acho que 2024 deixou uma grande lição, porque em 2024 venceu quem mais investiu, que foi o Botafogo, e geralmente é isso que acontece. Mas é inegável, né, que o Palmeiras vinha como o time ao lado do Flamengo a ser batido no futebol brasileiro e o Botafogo olhou e falou, ah é? Tá bom, eu quero chegar lá, eu quero ser o Palmeiras, eu vou gastar. E ele gastou e os resultados vieram. Então o Palmeiras acho que entendeu, os custos estão cada vez mais altos, a brincadeira está cada vez mais cara, então se tem um competidor gastando, a gente vai ter que gastar também. E acho que a segunda lição que fica é, tá na hora de parar de se escorar tanto no Abel. Tipo assim, perdeu um jogador importante, o Abel resolve. Não trouxe reforço, o Abel resolve. Machucou alguém, o Abel resolve. Isso pode acontecer no curto prazo, isso pode acontecer de uma maneira pontual, mas isso não pode ser regra. Então, por exemplo, o Palmeiras está trazendo o Paulinho, um ponta que vai acrescentar muito ao Palmeiras. O Palmeiras está, talvez, trazendo o Andréas Pereira. Eu acho que é uma contratação extraordinária. São nomes para realmente mudar patamar. Agora, ainda precisa de mais. O Abel precisa ter um camisa 9 finalmente, um 9 brabo, um 9 que resolva, um 9 de 30 gols por temporada. O Palmeiras precisa desse cara. E o Abel nunca teve esse cara. O Abel foi quebrando o galho. Mas cadê aquele novizão? O Palmeiras ainda tá devendo. Então parar com essa coisa de se escorar no Abel. Tranquilo. O Abel dá um jeito. Tranquilo. O Abel resolve. Isso não pode ser método de trabalho. Que estava na final da Sul-Americana dias antes, né? Vai ter demissão do Diniz. A diretoria até então estava convicta disso, esperaria acabar a competição. Depois dessa entrevista, eles voltam atrás dessa convicção. Isso para mim é pior ainda. Eles nem sequer, assim, aí é que está talvez um maquiavelismo da história. Porque publicamente não houve um recuo. O que houve foi um silêncio. Se antes do jogo, que foi disputado no domingo, os 3 dias que antecederam e as horas no domingo que antecederam a partida, o noticiário predominante, ele vai cair, ele já está demitido, a partir do instante em que o Fernando Diniz, e eu considero acertadamente, mostra todo o seu desconforto e irritação com a maneira como a situação estava conduzida, concordo, não houve uma resposta. O que houve foi, vamos silenciar, ninguém fala nada. Fernando Diniz voltou, o jogo foi em Caxias, pega um avião, volta para Belo Horizonte, pega algumas coisas, vai para São Paulo, entra de férias. Né? Provavelmente está participando da confecção desse elenco para a temporada de 2025. Mas a gente sabe que as certezas no futebol, elas infelizmente, elas têm prazo de validade. E as incertezas não. Futebol, a gestão do futebol é muito mais dominada por ausência de convicção do que por convicção. Se tem um clube onde a convicção é permanente, é o Palmeiras. O Palmeiras está ali. O Palmeiras treinando pelo Abel foi eliminado em casa na Copa do Brasil pelo Flamengo, foi eliminado em casa na Libertadores pelo Botafogo, perdeu um jogo-chave do Campeonato Brasileiro em casa
para o Botafogo, mas não houve um abalo na convicção de que o Abel tem que ser o E técnico. no ano político, né? Um ano de eleição, hein? Exatamente. Isso potencializa mais ainda uma possível crise, né? Então, mas aí eu acho que entra o lastro, não entra não, o Losetti? São 10 títulos em 3 anos. Não teve até um ensaio, né, de alguns torcedores nos últimos jogos, de time sem vergonha. Movimento político, discreto. É política, a torcida organizada que não se dá com a presidente, não é a primeira vez que isso acontece. E algo bem discreto também, né? Ainda assim. Assim, eu acho até... Claro que tem o lastro, mas o lastro só foi possível de ser criado porque é um clube bem gerido. A gente pode falar uma série de coisas. O futebol tem elementos. O Palmeiras, quando contratou o Abel não era o primeiro nome do Palmeiras. Não. O Palmeiras tentou contratar o Miguel Ángel Ramírez no Independiente Del Valle, foi até lá, não houve acordo. O Abel surgiu como uma opção, provavelmente levada ao Palmeiras por alguém de fora, por um agente externo, que o Palmeiras examinou e entendeu que poderia ser uma boa solução. Certamente o Palmeiras não imaginava o que poderia se transformar esse casamento com o Abel. Talvez nem o próprio Abel, né? Ninguém. Agora, foi oferecido a ele desde o início um clube estável. Esse é o ponto. Então, o lastro fica mais fácil de ser criado. O Palmeiras, claro que o Palmeiras tem defeitos, e muitos. A gestão da Leila como presidente tem uma série de conflitos de interesses, embora ela negue. Claro que tem, em relação a ter tido o mesmo patrocinador, ser dona da marca, presidente do clube, em relação ao avião, uma série de coisas. Então, claro que tem seus problemas, mas é um clube com muito mais estabilidade de trabalho do que quase todos os outros, para não dizer todos os outros, para tirar o Fortaleza dessa lista do futebol brasileiro de elite hoje. Então, é mais fácil desse lastro ser criado. E quando a gente olha a postura agora diferente do Palmeiras, não é porque mudou a convicção ou porque mudou o rumo. É absolutamente natural que os elementos vão alterando. Olha, você tem o Endrick, você tem o Estevão, esse ano você não vai ter nenhum dos dois. Como é que eu vou compensar isso? E você quer continuar naquele lugar que você ocupa, que é o lugar de protagonismo. E está mais difícil agora, porque você tem o Botafogo, porque você daqui a pouco tem o Bahia, porque você daqui a pouco tem o Flamengo, se o Cruzeiro conseguir se organizar com o dinheiro que tem. Então precisa mudar. O Internacional. O Internacional. Então é preciso fazer. Agora, aí outro debate que a gente vai chegar se o Palmeiras contrata todos esses jogadores, ou um ou dois deles, como é que eles vão ser inseridos dentro de um grupo, dentro de uma mudança de política de investimentos, com jogadores que já estão lá há muito tempo e que agora vão passar a ter uma concorrência muito maior. Você pega Veiga. Rafael Veiga. Quando você fala de Matheus Pereira, alguém fala assim: pô, mas não tem o Rafael Veiga lá? Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Matheus Pereira e Andréas Pereira. Você vai acomodar os 5 no elenco? Eu te digo que dá para começar um jogo com os 5 de titulares. Sim. Essas são as opções por posição do Palmeiras. Sem possíveis reforços, né? Isso o Palmeiras já tem. Essa última frase do Losetti aqui, ela é estimulante para o debate. Por quê? Porque se todos esses movimentos estão sendo feitos com o aval do Abel. Exato. Claro. O Abel chegou, tem esse nome, tem esse nome, tem esse nome. E o que o Losetti acabou de dizer, eu acho que é muito estimulante para o debate, pelo seguinte: dá para acomodar os 5. Para mim, eu acho. Até porque o Estevão vai sair no meio do ano, depois do Mundial. E o Facundo também joga ali, Dos né? dois, onde tá o Estevão e também é canhoto, tem características até bem semelhantes. Se pensar por características, o Felipe Anderson joga aberto pela esquerda, joga por dentro, também joga na direita, né? Um meia desse partindo vindo de fora para dentro. O Paulinho pode fazer as 4 funções ali. Os 2 lados, o atrás atacante e o falso 9. O Matheus Pereira também é um 10, mas jogou no Cruzeiro esse ano, inclusive, né? Com o Seabra. Que cai pelos lados também. Exatamente. O Andrés é o segundo volante, mais meia. Pode ser o 10, pode ser o 8. O 8, exatamente. Então, assim, ele pode jogar ali no acomodar. Exato. Aí a questão é, cada hora, a etapa do debate, ela vai ter que... E eu imagino que o Palmeiras faça isso nas suas salas, porque tem gente muito competente. Aquele campinho que a gente postou ali, o Paulinho nunca teve o seu melhor momento de carreira jogando neste desenho. O Paulinho sempre jogou melhor na vida em dupla de ataque, na minha visão. Claro. Com o Hulk agora, inclusive. Com o Hulk. O melhor momento da carreira do Paulinho é no Galo, jogando em dupla com o Hulk. Se você pegar e botar ele na esquerda, ele vai ser um bom jogador. Se você pegar e botar ele de 9 isolado, com pontas, ele também vai ser um bom jogador. Ele vai ser um bom jogador sempre. Mas ele vai entregar o que ele entregou no Galo dessa forma, ou ele vai precisar de uma dupla de ataque com um jogador parecido com o Hulk? E o Palmeiras tem? É isso que quer? Então, o debate vai evoluindo. Você vai superando etapas para descobrir se o time vai render ou não. Repito, o Palmeiras tem gente muito competente para fazer isso. E quando a gente olha, o PC trouxe uma comparação interessante também com o Flamengo
e com o Botafogo. Duas equipes que rivalizam com o Palmeiras em grana e... Mas me permita, eu acho que o Botafogo, ele vai vir a... No momento ele tem uma interrogação, não envolvendo a questão do Arthur Jorge, envolvendo a questão da formação do elenco. O que você mas não tem? Passa pelo Arthur? Não, era isso que eu ia dizer. Pode passar pelo Arthur, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem o Flamengo e o Palmeiras certamente protagonistas do futebol brasileiro em 2025. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando terminou a temporada de 2023, o Fluminense venceu a Libertadores. Você imediatamente, e isso é uma associação absolutamente natural, coloca o Fluminense como um dos protagonistas de 2024. Perfeito. O Fluminense foi ao mercado, o Fluminense não ficou parado, ele foi ao mercado, contratou, mas ele não foi protagonista de 2024. Se tivesse ficado parado. Era melhor, exatamente. Então, mas ele não foi, inclusive a saúde do torcedor. Ele não foi protagonista em 2024, ele chega na última rodada do Campeonato Brasileiro com a espada do rebaixamento sobre a cabeça. O desafio do Botafogo vai ser ter uma movimentação de mercado que o mantenha competitivo, como sabemos que serão Flamengo e Palmeiras. Que não transforme a conquista da Libertadores num ponto fora da curva. A temporada que o Fluminense fez em 2024, ela dá o seguinte sabor à conquista da Libertadores. Foi um ponto fora da curva. Aconteceu, foi campeão, venceu o Boca Juniors em casa, não tem nenhuma contestação à conquista do título. Mas quando você conquista o título e não dá sequência, e esse é o desafio. Você sentou lá naquela primeira prateleira, o Fluminense sentou. Uhum. Começou a temporada de 2024, ele saiu de lá. Se manter é muito complicado. Duas vezes, inclusive. E esse é o desafio do Botafogo. Exatamente. Porque o Palmeiras e o Flamengo não vão sair dessa prateleira. Uhum. Eles já estão nessa prateleira há algum tempo. E eles, mesmo o Palmeiras tendo esse ano vencido apenas o Campeonato Paulista, mas ele está lá. Então, o Flu faz isso. Em 2008 ele chega, não é campeão, né? Mas chega à final e em 2009 também briga para não cair. Em 23 é campeão e em 2024 estamos falando o seguinte, clube que chega no topo, você tem que no ano seguinte mostrar que você não chegou naquele topo por acidente. Por acaso. É óbvio que um time como o Botafogo, que conquista no mesmo ano uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, isso não foi por acidente. Agora, o que tem que acontecer é que em 2025... independentemente de se vai ganhar ou não, é você mostrar o seguinte, nós chegamos nessa prateleira e já temos assento definido nessa prateleira. Esse é o desafio. O Fluminense não conseguiu fazer isso. O Galo também não conseguiu fazer isso. Mas esse é o risco, né, PC, de todo clube que ou baseia a sua temporada pelo que aconteceu nas Copas, ou prepara a sua temporada colocando a Copa como prioridade. Pois bem, muito bem. Eu quero trazer para você aqui uma informação. Pensando bem, não vou trazer nesse vídeo não, tá? Tô com ela aqui na ponta da língua aqui, mas eu vou segurar essa informação. Fonte quente, tá? Fonte muito quente. Eu não sou de ficar trazendo muita, como diria o outro, muita fofoca aqui, né? Não sou de dar onde leão lobo aqui, igual muitos aí que basicamente vivem de trazer isso. Ficar todo o tempo inteiro fazendo isso, e eu sei que vocês gostam, inclusive. Mas, já que estamos na época do mercado da bola, não tem futebol, acabou o jogo, não tem mais jogos do Verdão, eu tô com saudade, inclusive, de ver o Verdão. Mas, enquanto não tem Verdão, aliás, tava pesquisando as passagens para os Estados Unidos, para Miami e para Nova York. Pelo menos saindo de Brasília para Miami, tá em torno aí dos 6 para 8 mil reais, amigo. Com escala tá aí, você consegue até uns 6 e cacetada, quase 7, 6.500. Sem escala, com voo mais rápido, você consegue ganhar 8, 9 mil. Ou seja, não está fácil para ninguém, né? A ida e volta Brasília-Miami tá cara. Isso para janeiro agora, né? Agora se você dá uma seguradinha aí, claro, você não vai em janeiro, você vai ficar lá 6 meses e acaba o Mundial, você tá no Brasil, porque você tem que voltar, senão você ficou indocumentado lá e o bicho pega. Depois você não pode mais reentrar caso saia, né? Então, assim, você vai em junho, tá? Comecinho de junho, já agenda agora. Comecinho de junho, procura aí, você vai conseguir, tá? Inclusive, tem gente que faz o que eu fiz hoje, que foi procurar no Skyscanner, mas hoje tem métodos mais eficazes de você conseguir bons preços em passagens aéreas, tá? Dá uma pesquisada no Google, pergunta aí pro ChatGPT, de repente, abre aí o aplicativo do ChatGPT, conversa com ele aí, ó. Como é que eu faço para comprar a passagem mais barata, pagando aí até mais de 90%
nos assentos fixos. Pergunta só isso para ele aí, que talvez ele vai te dar uma solução interessante. Ou então vá diretamente ao Google, até porque o Google hoje está integrando a inteligência artificial do Google. Então, eu acho que é o Gemini, inclusive, que eles integraram aí, embora não se identifique, né? Não se auto-identifique, mas vamos lá. Vejo você no próximo vídeo. Será que tá faltando esse camisa 9, como o Jorge Igor e eu temos falado? Coloca a sua opinião aí. Estaremos aí no próximo vídeo, hein? Avante palestra!